Imagina você no lugar de um rei. Não qualquer rei. Um homem que foi escolhido por Deus, separado, ungido, respeitado por todo um povo. Um líder que começou sua jornada com grandes expectativas, mas que por decisões erradas acabou mergulhando em um poço profundo de angústia, solidão e abandono. Essa é a história de Saul, um rei que tinha tudo para dar certo, mas que por não saber lidar com o silêncio de Deus e com os próprios erros, terminou sua trajetória de forma trágica, buscando respostas até entre os mortos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e misteriosas da Bíblia, o encontro de Saul com a feiticeira de Endor. Mais do que um relato estranho, é um espelho que revela o que o desespero pode fazer com alguém que já perdeu o senso de direção espiritual. Mas para entender essa cena, a gente precisa voltar um pouco. Precisamos lembrar quem foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo, cansado de viver sob juízes, queria um rei como as outras nações. Deus atendeu e levantou Saul. Alto, imponente, guerreiro, ele parecia a escolha perfeita. Ungido por Samuel, o profeta, ele começou seu reinado com humildade, coragem e o apoio de Deus. Mas logo começaram os deslizes. Em um momento de pressão, Saul ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel sem autorização. Mais tarde, ao receber a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, Saul decidiu fazer do seu jeito. Poupou o rei, Agag e os melhores animais. Erros assim numa posição de liderança espiritual não são detalhes. Eles mostravam que Saul confiava mais no próprio entendimento do que na obediência. Samuel, com o coração partido, teve que anunciar: Deus rejeitou você como rei. E a Bíblia diz algo impactante: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. A partir daí, a vida dele entrou em queda livre. Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno, ficou estável, impulsivo. A inveja de Davi cresceu, ele perseguia quem um dia chamou de amigo. A paz interior desapareceu e a presença de Deus também. Nesse cenário, surge uma nova ameaça. Os filisteus se organizam para uma grande guerra. Saul, acuado, vê o inimigo se aproximando. Seu exército está em desvantagem. Ele, com medo, busca Deus, procura respostas pelos sonhos, pelos profetas, pelos meios sacerdotais, mas não recebe nada. Deus está em silêncio. Agora pare e pensa, como você se sentiria sabendo que o inimigo está às portas e Deus não te responde? Foi nesse ponto que Saul, tomado pelo medo, decidiu quebrar tudo que restava de sua fidelidade. Ele manda procurar uma médium, uma necromante, alguém que evocasse espíritos, mesmo sabendo que isso era abominação diante de Deus. E detalhe, o próprio Saul havia expulsado os médiuns e adivinhos do país quando ainda estava temente a Deus. Mas agora o desespero falou mais alto. Ele se disfarça, tira suas roupas reais e vai até Endor para encontrar essa mulher. Aqui vale uma pausa. A lei de Deus era extremamente clara. Consultar mortos, buscar médiuns, adivinhações, feitiçaria, tudo isso era proibido. Deuteronômio 18:10 e Levítico 19 deixam isso muito claro. Não era apenas uma tradição, era uma questão espiritual séria. Buscar essas fontes era abrir portas para o engano, para o mal. E Saul sabia disso, mas mesmo assim, foi. A mulher, ao ser abordada, hesita. Ela diz: "Você sabe o que o rei fez? Você quer me matar?" E Saul, em um ato de profunda contradição, jura pelo próprio Deus que ela não sofrerá nenhuma consequência, ou seja, ele usa o nome de Deus para garantir que uma prática condenada por Deus seja realizada. Isso mostra o quanto ele já estava confuso espiritualmente. A mulher então realiza o ritual. E de repente algo inesperado acontece. Ela grita, assustada, percebe que está diante do próprio rei Saul. Ela diz que vê um homem subindo da terra envolvido numa capa. E Saul pergunta: "O que você vê?" Ela responde: "Vejo um espírito como um Deus subindo da terra." E Saul diz: "É Samuel." A pergunta que muitos fazem até hoje é: foi realmente Samuel que apareceu? Ou foi um espírito maligno, uma ilusão demoníaca, ou a mulher estava apenas fingindo? A Bíblia trata o aparecimento como real. A mulher se assusta de verdade, e o espírito traz uma mensagem tão precisa, tão dura, que
que muitos estudiosos acreditam que Deus permitiu, de forma única e excepcional, que Samuel realmente aparecesse para declarar o juízo final contra Saul. Outros estudiosos acreditam que Deus jamais usaria um canal proibido para se manifestar, então aquilo foi um espírito enganador, uma simulação demoníaca com aparência de verdade. Mas uma coisa é certa: a mensagem que veio foi real e devastadora. Saul, Deus já te rejeitou. O reino será de Davi, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Ao ouvir isso, Saul demorona, cai no chão. Ele não tinha comido o dia todo. Estava fraco, apavorado, e curiosamente quem demonstra compaixão é a própria mulher que ele buscou para cometer aquele pecado. Ela prepara um pão, insiste para que ele coma, ele se levanta, mas já não há volta. No dia seguinte, a profecia se cumpre. Os filisteus atacam, os filhos de Saul morrem e o próprio Saul, ferido e sem saída, tira sua própria vida, caindo sob sua espada. Assim termina a história de um rei que começou cheio de promessas, mas que terminou longe de Deus, vencido pelo medo e pelo desespero. E agora vem a parte mais importante. O que essa história diz para nós hoje? Primeiro, a desobediência progressiva destrói a sensibilidade espiritual. Saul começou com pequenas desobediências, justificáveis aos olhos humanos, mas que aos olhos de Deus mostravam orgulho e falta de reverência. Com o tempo, seu coração se endureceu e ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Segundo, o silêncio de Deus nunca é justificativa para buscar respostas em fontes erradas. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Mas Saul não esperou. Ele quis uma resposta imediata e foi buscá-la onde não devia. Isso custou tudo. Terceiro, o desespero, quando não é colocado diante de Deus com humildade, pode nos levar a pecados que juramos jamais cometer. Quantas vezes vemos isso? Pessoas que caminharam com Deus, mas que em momentos de angústia recorrem a simpatias, ao ocultismo, à espiritualidade rasa e vazia, tentando encontrar o que só Deus pode dar. Quarto, o plano de Deus não falha. Mesmo com as falhas de Saul, o reino foi entregue a Davi. Nada pode frustrar a soberania de Deus. Ele levanta e abate. Ele cumpre o que prometeu e, se necessário, remove quem não caminha conforme a sua vontade. E, por fim, essa história é um alerta, um grito, uma chamada à consciência. Como você reage quando Deus se cala? Você insiste em obedecer mesmo sem entender? Ou começa a buscar atalhos, respostas fáceis, conselhos do mundo? A história de Saul não está na Bíblia por acaso. Ela foi registrada para que a gente aprenda, para que a gente reflita, para que a gente volte a confiar que mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele continua presente, olhando, testando, moldando. Que a dor de Saul não se repita em nós. Que o silêncio de Deus nos ensine paciência e não nos empurre para decisões impensadas. E que em tudo, nossa confiança esteja firmada no único que nunca falha. O Senhor